2:18. Nós vamos lá para o 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos. As figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador e o destruidor, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá que depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Até aí. Amém? Feche teus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eis aqui tua palavra, eis aqui teus filhos, e nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a tua palavra aos nossos corações, no mais profundo do nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, fala ao teu povo, ao nosso coração, às nossas mentes. Tira, Senhor, todo aquele impedimento, tudo aquilo que muitas vezes vem nos impedir de ouvir a tua palavra e de entender a tua palavra e de avançar. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja em nós o esclarecer da tua palavra, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém? Irmãos, o livro de Joel é um livro que vale a pena ser lido. É pequenininho, 3 capítulos, mas que tem algo que vem trazer uma mensagem muito poderosa. Não, quando a gente lê esses 3 capítulos, parece que você lê um livro de 100 páginas. De tanta informação e de tanta coisa importante e preciosa que tem para nós. No primeiro capítulo, antes desse momento que nós lemos aqui, nós vemos uma realidade. O povo passando por um momento desafiador, onde lá no capítulo 1, nós vemos especificamente lá no versículo 4, que 4 tipos de gafanhotos que detonou a terra. 4 tipos de gafanhoto. Vinha um, estragava. O que sobrava, o outro comia. O que ficava, o outro comia. Até que não sobrou nada. Então o capítulo 1, nós vemos um capítulo onde o povo ficou em extrema miséria, em extrema dificuldade. A fome, havia seca e havia destruição. Aqui no capítulo 1, nós vemos o povo de Deus. Presta atenção, não era qualquer povo. O povo de Deus passando por um momento desafiador, de fome, miséria e seca, porque a terra foi devastada e destruída.
E agora você pode falar assim, mas por que o povo de Deus passa por isso? O povo de Israel, o povo da aliança, porque eles estavam em desobediência. Mais uma vez, não ouviram o Senhor, não ouviram o direcionamento do Senhor e passaram por momentos de dificuldade. Passaram por extrema escassez, por extrema crise, a ponto de não ter o que comer, a ponto da terra estar devastada, a ponto de não sobrar nada. Só que nós vemos esse mesmo povo que foi desobediente e passou por momentos trágicos, difíceis. No capítulo 2, a partir do versículo 18, que foi o que nós lemos aqui, deu uma revolução, uma mudança. Deus mudar o cenário, Deus mudar a história, Deus tirar da miséria, da seca, da escassez, da terra comprometida e levar eles para um novo ambiente, para uma nova história, para algo que foi surpreendente para a vida deles. Por quê? Porque houve obediência. Então, irmãos, eu quero dizer algo. Tem muitas pessoas, inclusive crente, que erra e acha que tem que ficar sendo apedrejado por Deus, passando por dificuldade, porque um dia ele errou, porque um dia ele pecou, porque um dia ele fez aquilo. Irmãos, entenda uma coisa: errou, pecou, era para ter feito? Não, mas fez. Peça perdão, se arrependa, muda a sua história e agora, a partir de agora, existe um novo de Deus. Existe vida abundante. Eu canso de conversar com pessoas que já se converteram, que já aceitaram Jesus, que já mudaram de vida, mas estão aprisionadas no passado porque um dia fez algo errado. Não se dão a oportunidade de viver o novo de Deus. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma jovem senhora e ela se crucificando porque fez algo errado. E já era convertida e já estava na presença do Senhor. Então, esse livro, ele é um livro que vem nos ensinar o antes, quando aconteceu algo ruim, e o agora, a nova oportunidade. A partir do capítulo 2, versículo 18, Deus muda o cenário. E eu quero te dizer, Deus mudou o cenário desse povo que estava numa calamidade e Deus pode mudar o nosso cenário. Você pode dizer amém? Deus pode mudar a história. Se tem alguém com poder, com autoridade, se tem alguém que pode pegar a tragédia e transformar isso em coisa boa, é Deus. E foi assim com o povo de Israel. A partir do versículo 18, nós vemos esse povo se arrepender, se voltar para Deus, e Deus então vir com misericórdia, compaixão, vir derramar graça sobre o seu povo. Gente, misericórdia é Deus não imputar, não colocar aquilo que nós merecemos. O povo merecia ser destruído, mas Deus vem com a misericórdia dele e cuida. Deus fez isso lá com o povo na época do profeta Joel. E Deus derrama a misericórdia dele ainda hoje. Deus vem com a mão potente dele, com a graça dele, com o amor dele, e derrama isso poderosamente sobre as nossas vidas. O que foi terrível pode ser totalmente transformado. Então eu quero dizer, tem uma boa notícia para nós hoje. Não precisa ser destruição daqui para frente. Tem novo de Deus. Nós estamos insistindo, e Deus, cada vez que vai ministrar o nosso coração, Deus está falando: abra teu olho, porque tem coisa nova chegando. Tem coisa nova, tem coisa boa, tem a misericórdia sendo derramada. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado, arrependeu, mudou de história, pediu perdão, começa a viver uma nova história. Deus responde, e responde ao pedido coletivo do povo. Era o pedido daquela nação, porque estava tudo destruído, não tinha mais como continuar. E Deus responde. Sempre que há arrependimento, confissão e mudança de atitude, Deus responde. Vou repetir essa frase: sempre que há arrependimento, confissão e mudança de atitude, Deus responde. Deus não permanece em silêncio, Deus responde, e responde com misericórdia e graça.
Irmãos, em nome de Jesus, isso serve para a nossa vida. E a partir então do versículo 18 do capítulo 2, Deus começa um tempo de restauração. O tema das nossas sextas-feiras agora é restauração. Deus está restituindo os anos consumidos pelo gafanhoto. Alguma coisa foi roubada de você? Os teus anos de alegria? As tuas finanças? A tua vida espiritual? O que foi roubado da tua família? Deus tem um tempo de restituição para nós. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Deus restitui. Ele traz, Ele restaura. Ele pega aquilo que estava tudo ali seca. Ele pega tudo que estava destruído e refaz. Então há uma oportunidade para o seu povo. 2,18 começa assim: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Gente, zelo não é zelo. Deus tem zelo do seu povo. Sabe o que significa a palavra zelo? Gente, é fantástico. Transmite a ideia de compaixão de Deus, cuidado de Deus, Deus defendendo o seu povo. Então, aqui no versículo 18, Deus está falando assim: o Senhor está tendo compaixão, cuidado e defendendo o seu povo. Mas o povo errou, mas o povo confessou, o povo se arrependeu, o povo mudou a postura. E Deus foi zeloso, se compadeceu. Compadecer, gente, da parte de Deus significa Deus teve misericórdia. Deus não colocou o castigo sobre aquele povo, mas Deus trouxe um novo para eles. Vocês conseguem entender a mudança? Um capítulo tudo destruído. Arrependimento. Agora Deus pegando todo aquele povo e refazendo, reconstruindo. Primeiro Deus reconstrói a vida material do povo. E depois Deus reconstrói a vida espiritual do povo. Eu acho fantástico. Porque o juízo nunca foi o objetivo de Deus. Deus não quer mandar um raio na nossa cabeça e nos matar. Deus não quer nos consumir. Deus não quer arrebentar com a gente. Porque muitas vezes a gente, como filho de Deus, a gente acha que quando a gente erra, Deus está com um raio lá na mão dele e fala assim: estou esperando ele pecar. A hora que ele errar, eu jogo um raio na cabeça dele. Não, gente. Deus não está com o cetro de justiça esperando você e eu errar para ele fulminar eu e você. Não. Deus é Deus de justiça, Deus é Deus de justiça, mas o final de Deus não é isso. Deus sempre teve a restauração para nós. Deus fica olhando nós errarmos e fica... Não, Ele vai se arrepender, por isso que Ele mandou Jesus. Ele vai voltar atrás e eu vou reconstruir a vida dele. Deus não fica torcendo para a gente se arrebentar. Deus fica torcendo para nós nos arrependermos. Porque aí Ele pode, porque Ele não pode contradizer a palavra dele. Mas quando há arrependimento, Ele vem com a misericórdia, com a graça e reconstrói aquilo que nós perdemos. Irmãos, quantos anos nós perdemos na desobediência? Quanto tempo da nossa vida nós perdemos errando, pecando, então nem aí. Vamos ver no que dá. E dá ruim. Só que Deus hoje nos trouxe para a graça e hoje nós podemos sermos restaurados. Bênçãos materiais que Deus nos dá. 2,19. Eu estou com uma outra tradução, não é a tradução que está aqui, mas não tem problema. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos enviarei trigo e vinho e azeite, e sereis fartos deles, e não mais farei de vós opróbrio entre os gentios. Deus está dizendo para nós algo poderoso. O Senhor responde aquilo que nós estamos pedindo. O Senhor responde ao nosso clamor. A pobreza, a fome, por todo lado. Os gafanhotos tinham comido tudo. Havia falta de chuva. Só que quando o povo se volta para Deus, as chuvas voltam a cair. E aqui no 19, gente, ele diz para nós: eis que vos enviarei trigo de novo. O vinho, o azeite, era aquilo que mantinha a economia da época. Mantinha os celeiros cheios. Não havia mais nada, porque os gafanhotos tinham comido tudo, tinham devastado a terra. Mas aqui ele está falando: ei, eu vou trazer, vai cair chuva sobre a terra novamente, e a terra vai produzir
trigo, vinho, azeite, e vocês serão fartos. Fartos quer dizer abundância. Deus não está falando aqui que vai dar um pouquinho para você não morrer de fome. Ele está dizendo que quando Ele muda a nossa sorte, Ele nos tira da terra que o gafanhoto comeu, que foi devastada, Ele nos dá uma vida em abundância, farta, em nome de Jesus. Isso já é Deus agindo. Então, observe, logo depois a prosperidade voltou para o povo. Houve chuva sobre a terra. A nação, gente, estava envergonhada. E Deus aqui nesse versículo Ele diz: eu vos enviarei trigo, vinho, azeite, serei farto. Aí Ele completa o versículo dizendo assim: e não mais farei de vós opróbrio entre os gentios. Deus estava dizendo: não haverá mais vergonha, falta de credibilidade entre as pessoas. Escuta algo, você já foi envergonhado por conta das tuas contas? Você já foi envergonhado por causa da tua situação? Deus está dizendo para nós o seguinte: Ele não só vai nos dar pão, Ele não só vai nos dar azeite, Ele não só vai dar abundância, mas como nós não teremos mais vergonha de abrir nossa conta bancária e está tudo menos, até um sinalzinho, 0,0, cartão de crédito no vermelho. Você pode olhar, e nesse momento, se você está nessa situação, você pode falar assim: para mim é impossível. Porque quantas vezes na minha vida eu ouvi mensagens como essa e falava lá no meu interior: é que esse fulano que está aí falando não sabe da minha situação. Eu realmente não sei da tua situação, mas eu sei do Deus que está dizendo para eu falar isso para você. Então eu prefiro acreditar no que Deus está dizendo do que o que a tua conta está dizendo. Eu estou falando que você vai abrir sua conta amanhã e vai ter 1 milhão, 2 bilhões, não estou dizendo, estou falando que Deus vai reverter a sua sorte. E aonde havia miséria, Deus vai trazer uma vida de abundância. Aonde havia escassez, Ele está dizendo que vai haver trigo, vinho, azeite. São os alimentos da época que trazia providência. E Deus está dizendo: você não mais será envergonhado. Irmãos, quando nós nos voltamos para Deus e começamos a buscar Deus, a vergonha vai embora. E aquela reputação que nós perdemos no meio dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, da nossa igreja, Deus, Ele pode fazer com que a gente não venha empinar o nariz, mas que a gente saia por cima, porque Ele é Deus que faz coisas grandiosas. Ele é Deus de restauração. Esse Deus eu sei quem é, porque eu passei por isso. Eu não estou dizendo de algo que eu ouvi falar só, mas de algo que eu já vivi por vezes na minha vida. De Deus me levantar das situações precárias, e não é só econômica não, em outras também. Quantas vezes eu estou falando aqui de situação material, mas de repente é a tua vida emocional que está uma miséria. O gafanhoto já veio, roubou e comeu tudo. Às vezes é a tua vida espiritual, que você vai orar e você não tem mais... Acho que eu vou orar hoje. Já não consegue mais, não consegue ler, não consegue nem vir no culto. O dia que tem que vir no culto é uma tragédia. E ficar 1h30 dentro do culto. E quando passa 10 minutos, o faniquito que dá, né? Parece que... Então Deus quer e vai restituir tudo isso. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Versículo 20 diz assim: mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançarei uma terra estéril e desolada. O Senhor está dizendo: os teus inimigos serão lançados fora. O exército do norte eram os inimigos. O Senhor não está brincando. O Senhor, Ele é poderoso. Afasta de nós o exército, afasta de nós o inimigo, como Ele fez aqui no livro de Joel. Isso também serve para os dias atuais. O Senhor tem o poder de afastar os nossos inimigos. Quem está precisando de que os inimigos sejam afastados aí? Diga amém. Então afasta esses inimigos em nome de Jesus. O Senhor, Ele pode. Os inimigos não serão somente afastados, mas quando você lê aqui, sua retaguarda vai ser lançada para o ocidente, e o seu mau cheiro subirá.
Ou seja, haverá morte dos seus inimigos. Porque o que é o mau cheiro? Quando a carne está podre. Ele quer dizer, os seus inimigos serão mortos, destruídos. Eles vão ser lançados para longe de você, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele continua do versículo 21 até o 24, dizendo para nós: não tema, regozija-te, alegra, porque o Senhor fará grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, a figueira e a videira darão força. Então alegrar-se-vos, filhos de Sião, e regozije-se no Senhor o vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva temporã. A chuva temporã é a que dá no início da colheita, e Ele também dará a chuva não só temporã, mas Ele dará a chuva temporã e seródia, a chuva antes da colheita e a seródia depois, quando está ali na colheita. O Senhor manda as duas chuvas. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. O Senhor está dizendo: a criação voltará a florescer. Eu derramarei chuva, a chuva no tempo certo, para que haja abundância. Sabe o que eu vejo dessa chuva? Deus derramando aquilo que você precisa, para que a tua colheita, ela seja abundante. Não vai ter um pouquinho, vai ser as eiras, quer dizer, vai estar tudo cheio. Irmãos, é isso que Deus tem para nós, uma vida de renovação, Deus trazendo novo para nós. Eu quero que você coloque teus olhos nisso. Olha aqui, resumindo esses 4 versículos: a terra vai se alegrar, os animais não precisam nem ter medo, as árvores vão frutificar, haverá chuva no tempo certo. Deus trará essas bênçãos, a restauração alcança toda a criação. A restauração de Deus chegou para nós, em nome de Jesus. Eu preciso que você abra os teus olhos, me ajuda em nome de Jesus. Não fica, será? Meu Deus, eu não estou vendo. Quando? Será que é possível? Parece que só acontece lá. Não, irmãos, a palavra de Deus não é para um grupo, a palavra de Deus é para aqueles que creem. E a Bíblia diz assim: se tiver 1 ou 2 concordando, já está ligado. Quem concorda, diga amém. Esse tempo é possível para a igrejada. Esse tempo é possível para a sua família. Esse tempo é possível para a nossa casa. Então creia no Senhor dos Exércitos, em tudo que Ele tem para as nossas vidas. Deus está removendo a calamidade, Deus está removendo a terra seca, Deus está removendo tudo aquilo que foi consumido pelo gafanhoto e trazendo uma nova história onde Ele arrancou o pecado, e nós agora estamos dando ouvido ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vivendo a abundância. Chuva, árvores brotando, florescendo, produzindo. Animais que antes estavam morrendo porque tinham muita fome, agora eles têm o que comer e estão produzindo. É isso que esse capítulo está dizendo para nós. As colheitas serão abundantes. 24, 25, de novo lê. E as eiras se encherão. Não vai haver algumas espiguinhas de trigo, não vai haver algum pouquinho, vai haver muito, vai transbordar o vinho e o azeite. E restituirei a vós os anos que o gafanhoto comeu, o gafanhoto que consumiu toda a terra. Há um tempo do novo de Deus, um tempo de restauração e restituição, Deus trazendo de volta aquilo que foi perdido. Eu quero que você pense em alguma coisa da sua vida ou da sua igreja que foi perdido. Eu quero te dar essa oportunidade para você trazer a sua memória. Eu sei que desde o começo dessa mensagem você deve ter pensado sobre isso. O que foi removido da sua vida, o que foi perdido. O que o gafanhoto, o que Satanás roubou de você. O que Satanás roubou da tua família. O que Satanás roubou da tua casa. O que o devorador levou da tua vida? Levou tua prosperidade, levou tua alegria, levou tua família. Levou o que de você? Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus está dando uma oportunidade para nós nos arrependermos e voltarmos a colher tudo aquilo que Ele tem abundantemente para nós. Há um tempo de abundância. O que foi roubado?
Ai, foi. Em nome de Jesus será restituído. A restauração chegou nesse lugar. E eu tenho profetizado. E enquanto houver fôlego em mim, eu vou profetizar. E você que continuar, você verá a glória de Deus sobre nossa igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Aonde foi consumido, onde foi roubado, haverá restituição. Não estou vendo. E quem disse que você precisa ver? Você precisa crer. Mas creia, Ele fará. Falei sobre as bênçãos materiais. Só que Deus também tem bênçãos espirituais para restituir na nossa vida. Amém? Deus tem bênçãos espirituais para restituir aquilo que o gafanhoto, aquilo que ele comeu, aquilo que ele roubou, aquilo que ele destruiu na nossa vida espiritual. Do 25 e 27 diz assim. De 26 a 27, desculpa. E comereis abundantemente e vos satisfarei e louvarei o nome do Senhor vosso Deus. Primeira bênção, a alegria, a restauração do louvor nos nossos lábios. Irmãos, nós precisamos aprender a trazer nos nossos lábios o verdadeiro louvor. E quando a chuva começa a cair, a abundância começa a voltar, a prosperidade, a alegria, os nossos lábios se enchem também do louvor, da exaltação. Então, com toda a parte material, também vem a restituição do louvor. Irmãos, não deixe de louvar, não. Louvar não é cantar. Louvar, na minha expressão bem simples, é quando sai de dentro. Cantar, já viu aquela expressão assim, até papagaio canta? É pi, 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 pi. Agora, outra coisa é quando sai de dentro. Quando você realmente diz, levanta a mão e diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. É que sai aqui, você realmente está dizendo. Houve restituição do louvor. Louvareis o nome do vosso Deus, que procedeu maravilhosamente convosco. E o meu povo nunca mais será envergonhado. As bênçãos espirituais. Ouve, 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Irmãos, presta atenção. Deus é onipresente, amém? Ele está em todo lugar. Uma coisa é a onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. Outra coisa é a presença manifesta de Deus. É quando Deus se manifesta no nosso meio. E aqui Ele está dizendo que Ele vai estar no meio do povo de novo. E eu quero te dizer, Deus se manifestará na nossa vida, trazendo restituição, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo prosperidade, trazendo famílias curadas, trazendo famílias restauradas, trazendo a saúde física, trazendo de volta a saúde emocional, trazendo de volta a saúde espiritual. Deus se manifesta. Deus não está só com a presença dele, Ele está se manifestando, Ele está trazendo para o nosso meio aquilo que nós tanto precisamos. Gente, quando Deus se manifesta, existe caso a gente não conseguir ficar de pé da presença gloriosa de Deus. E essa igreja vai experimentar a nuvem manifesta da presença do Senhor. E vocês que estiverem aqui, eu sei que vocês estarão, vocês entrarão nessa nuvem. E vai ter dias e vocês vão querer sair dela nunca mais. É aqui, irmãos, ó, é com o joelho no chão e clamando que a presença se manifesta em nosso meio. E vocês verão os demônios saindo, vocês verão pessoas sendo libertas, e vocês verão porque a presença de Deus se manifesta no meio do povo. Se você voltar um pouquinho lá no versículo 23, você vai ver que volta não somente qualquer alegria, mas volta a alegria no meio do povo, da nação toda. A presença de Deus se manifesta de tal forma que toda a nação começa a se alegrar.
Irmãos, existe época que parece que está todo mundo naquela nuvem de tristeza, aquela coisa meio fúnebre. E eu vi essa época que estava todo mundo com tanto problema que parecia que eles estavam num velório. Todo mundo com aquela impressão de dia cinza. E aqui ele diz que voltou a alegria nacional. A nação volta a ter alegria. Porque começou a terra a produzir, a terra começou a ser abundante. Então houve a alegria do povo, a alegria voltou. E no versículo 27 também diz que houve libertação da vergonha nacional. Deus diz aqui no versículo, tanto no final do 26 como no 27, e o meu povo nunca mais será envergonhado. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Ele não tem só bênçãos, mas Ele tem bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes, material, espiritual, que isso vai transbordar de uma tal forma sobre nós, que nós nunca mais seremos envergonhados. Sabe aquele negócio, eu preciso recomeçar, chega de recomeço, é daqui para cima. Quantas vezes você teve que chegar num lugar e teve que voltar para trás, porque teve que começar tudo de novo? Aí avança um pouquinho, igual o povo no deserto, dá? E volta. 40 anos, recomeçando, fazendo de novo, vindo. Não, Deus está dizendo, não haverá mais retorno, mais vergonha. Agora é só avançar. Quem está comigo, diga amém. As pessoas falam assim, pastora, mas onde você vê isso? Eu não vejo, mas eu creio. Porque a palavra não é minha. E quem deu a palavra? Deus. Então Deus está dizendo para nós que Ele é Deus de restauração. Então se você veio nessa noite, sai daqui entendendo que Deus tem muito para as nossas vidas. E para completar, a gente não leu, mas eu quero que deixar para o seu coração. Do versículo 28 até o 33, até o 32, do capítulo 2, ele diz algo extraordinário. Ele fez tudo isso e agora ele sela, ele acaba o texto, o capítulo 2, dizendo algo extraordinário. Só o 28. E acontecerá que depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Espírito do Senhor será abundante sobre toda a carne. Não haverá distinção, esse ou aquele, não. Toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões e até os servos. Então é para quem quiser. Então se você quer ser cheio da presença do Senhor, comece a abrir teu coração. Porque o tempo consumido pelo gafanhoto já tem data para acabar. Mas Deus não está preocupado. Comeu 4 tipos de gafanhotos. Se você ler o capítulo 1, migrador, cortador, e foi. Só que a terra ficou lá, não tinha mais jeito para o homem. Mas Deus, Ele não precisa do jeitinho humano, Ele precisa do jeito dEle. E Ele é Deus para fazer infinitamente mais. Vamos ficar de pé. E nós vamos orar. E nós vamos declarar que esse tempo consumido pelo gafanhoto, haverá restauração nas nossas vidas. Irmãos, em nome de Jesus, se você veio nessa noite aqui, e se você crê nessa palavra que foi ministrada pelo próprio Deus, se você crê nisso, começa a visualizar, não mais uma vida de coitadice, uma vida consumida pelo inferno, uma vida consumida pelos gafanhotos, mas começa a colocar teus olhos na restauração que Deus, Ele prometeu lá no livro de Joel. E essa promessa está sobre nós hoje. O que foi feito lá não foi somente para aquele momento. Isso se remete a nós nos dias de hoje. E hoje nós podemos também ser abundantes no Senhor. Eu quero que você feche teus olhos e você comece a declarar sobre aquela conta financeira que o gafanhoto roubou, sobre aqueles cartões de crédito que o gafanhoto roubou, sobre a saúde da tua família que o gafanhoto comeu, sobre a alegria da tua casa que ele já levou, sobre a sua situação
Seja ela lá no teu trabalho, seja na tua casa, seja na tua saúde. Eu não sei aonde foi roubado de você, foi destruído, foi contaminado, foi arrancado. Mas hoje Deus está liberando a unção dele de restauração. Deus é Deus que traz de volta. Deus é Deus que restitui e restaura. Deus é Deus que traz de volta aquilo que você tanto sonhou para a tua casa. Se tiver que ter conserto da tua vida para com Deus, faça isso agora. Se tiver que ter arrependimento de coisas que foram praticadas, deixadas de fazer para o Senhor, coisas que você errou e você tem consciência disso, joga isso na presença do Senhor, porque quando o povo se arrependeu, quando o povo se voltou para Deus, houve restituição, houve restauração, houve abundância. E Deus muitas vezes está esperando um passo teu para dizer: Senhor, eu me arrependo e eu me lanço aos teus pés. Me trata, Senhor, me cura, me restaura, traz a alegria para minha casa, traz a felicidade para minha casa. Põe um novo cântico nos meus lábios, põe um cântico de alegria nos meus lábios. Traz a alegria de volta, traz a prosperidade de volta. Traz, meu Deus, a presença manifesta do Senhor na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Meu Deus, não passa, não visita a minha casa, mas permanece nela. Derrama teu Espírito, meu Deus, confirma sobre nós com a tua presença santa, em nome de Jesus. Deus está neste lugar, amados. Cante a Ele, exalte.